Nós vamos falar de um assassino frio. Esse assassino, ele agia sempre da mesma forma. Quando era noite de lua nova, imagina. Ele não queria a lua cheia para não ser confundido com o lobisomem. Ele gostava da lua nova, bem escuro. Aí o homem saía em busca das vítimas. Ele matava casais que namoravam dentro do carro. O assassino da lua nova não gostava que os casais ficassem namorando dentro do carro. E ele agia com muita raiva. Todas as vítimas mulheres eram mutiladas. Durante quase 2 décadas, esse serial killer, ele desafiou a polícia lá da Itália. Lá de onde veio o Lombardi. Um bandido que ganhou até o nome de Monstro de Florença. Conhece a região, Lombardi? Firenze, conheço. Florença. Florença a gente fala aqui no Brasil, né? Não. Lá na Itália, como é que é? Firenze. Firenze. Como é que é monstro? Monstro. Monstro mesmo? Monstro de Firenze. Quem é ele? Quem é o culpado? Uma reportagem que eu quero que você assista até o final, porque ela está muito bem feita. Vale a pena. Põe no ar. Casais em busca de diversão que encontraram a morte. 16 assassinatos misteriosos. Crimes que por quase 60 anos ainda intrigam a polícia. Quem é o serial killer que ganhou o apelido de Monstro de Florença? Florença, região da Toscana, Itália, 21 de agosto de 1968. Era noite quando Bárbara Lotti foi se encontrar com o amante Antônio Lobianco. Ela levou o filho de 6 anos. A criança foi colocada no banco de trás do carro. O casal pretendia namorar. Os amantes pararam numa região remota, cercada por plantações e sem luz elétrica. Enquanto o filho de Bárbara, o Natalino, dormia, o romance proibido acontecia no banco da frente. Mas alguém os observava. Os passos apressados de um desconhecido naquela estrada de terra não chamaram a atenção de Bárbara e Antônio, até que o casal foi surpreendido por um homem armado do lado de fora do carro. Sem dizer nada, ele descarregou a arma nos amantes, deixou apenas a criança viva. 6 anos depois, o funcionário de um bar, Pasquale Gentilcore, de 18 anos, levou a namorada para um passeio. A jovem Stefania Pettini, de 19 anos, trabalhava como contabilista. Os dois estacionaram o carro numa rua de terra. Se abraçavam, se beijavam, até que o assassino misterioso se aproximou e atirou contra o casal. Stefania foi baleada e ainda golpeada 97 vezes com uma faca. O caso ganhou as manchetes dos principais jornais da época. O assassino que atacava nas sombras ficou conhecido como o Monstro de Florença, mas a identidade dele ninguém conhecia. O assassino seguia um ritual para matar, sempre em noites de lua nova, aos fins de semana ou véspera de feriado. Preferia áreas isoladas e escolhia casais que usavam carros como motel para momentos de intimidade. As mulheres sempre eram mutiladas depois da morte. A assinatura diz respeito à parte mais profunda da psique do criminoso e está relacionada ao que satisfaz emocionalmente. Serve para externar as suas fantasias e isso ganha uma profundidade na avaliação muito grande. Por quê? Se o ferimento se localiza nos genitais, essas fantasias geralmente são fantasias sexuais. A prisão do marido traído. As investigações sobre a morte dos 2 casais mobilizaram a polícia italiana. No primeiro crime, o serial killer deixou uma testemunha. O menino de 6 anos, que viu a mãe ser morta, levou a polícia até o principal suspeito, Stefano Melli, pai do garoto, marido traído. O primeiro depoimento. Stefano foi preso. Numa primeira versão da história, ele disse que estava em casa quando a esposa Bárbara e o amante dela foram assassinados.
Mas a perícia revelou algo muito diferente. Um sistema de identificação antigo, chamado luva de parafina, capturou vestígios de pólvora nas mãos de Stefano. Consistia em derreter a parafina e aplicá-la na mão do suspeito. Essa parafina solidificava e, a partir daí, ela era removida e tratada com reagentes químicos. Numa segunda versão, Stefano afirmou que esteve na cena do crime, mas apontou outro homem como atirador, Salvatore Vinci, outro amante de Bárbara. Anos depois, Stefano retirou as acusações de Salvatore e assumiu toda a culpa pelo duplo assassinato. Ele ficou preso entre os anos de 1974 e 1981. A confissão parecia ter dado um ponto final nas investigações, mas o caso estava longe de ser fechado. Em 1981, 2 casais foram assassinados em situações idênticas, crimes com as mesmas características. E as mortes não pararam por aí. Em 82, outro casal morto. 83, mais um casal surpreendido pelo serial killer. Em 84, mais um casal foi assassinado. Em 1985, o assassino fez novas vítimas. Em 4 anos, 6 casais foram assassinados pelo monstro de Florença. Durante os anos de investigação, um novo suspeito foi colocado na cena: Francesco Vinci, irmão de Salvatore. Francesco também era amante de Bárbara, a primeira vítima do serial killer. Ele foi preso em 1983. Acontece que nesse mesmo ano, depois da prisão de Francesco, um casal foi assassinado. Com os depoimentos de Francesco, a polícia chegou a outros possíveis suspeitos do primeiro crime: Giovanni Melli e Piero Mucciarini, irmão e cunhado de Stefano, o marido traído que passou 7 anos na cadeia. Giovanni e Piero também chegaram a ser presos, mas os assassinatos continuavam e a justiça se viu obrigada a liberar os dois. A polícia diz que o serial killer cometeu o último assassinato em 1985. As vítimas acampavam em um bosque quando foram surpreendidas. Eram 2 estrangeiros, o atleta francês Jean-Michel Creviachille e Nadine Mariot. A arma, a que ele sempre usava, uma pistola calibre 22. É uma arma com baixo ruído, ou seja, tem o supressor comercial para calibre 22, ele acaba sendo comum, mas tem implicações técnicas, né? Ter que usar um supressor, ele mostra a premeditação e o conhecimento prático que a pessoa tem, ou seja, a escolha da munição, a necessidade de limpeza e manutenção. Mas um detalhe nesse crime levou a promotora do caso a se afastar definitivamente do trabalho. O assassino cortou partes do corpo de Nadine, colocou em um envelope e enviou para Silvia Della Monica, como se fosse uma carta. Tortura, ela pode ser considerada um tipo de assinatura, visto que o criminoso só tortura a vítima para satisfazer o seu sadismo emocional. Silvia Della Monica foi a primeira autoridade a suspeitar de uma ligação entre os assassinatos da década de 80 com o primeiro crime registrado em 1968. Ela se apegou a um detalhe muito importante para decidir reabrir essa investigação: a arma usada no crime, uma pistola calibre 22. A promotora disse que o mesmo revólver foi usado em todos os assassinatos. E, baseado nisso, ela entendeu que existia, sim, um assassino em série que estava agindo na cidade há pelo menos 17 anos. Entre as prisões e solturas, a trama que inspirou livros, filmes e série levou 4 homens a enfrentar a justiça. Além de Stefano Melli, marido de Bárbara, outros 3 suspeitos foram investigados. Nenhum deles tinha ligação com Stefano. Alguns chegaram a ser condenados, mas os julgamentos foram anulados. 57 anos depois, a identidade do monstro de Florença permanece misteriosa. Um fantasma que ainda assombra as colinas da Toscana. Rituais macabros, sociedades secretas, tráfico de órgãos, todas essas teorias foram investigadas. Mas, até agora, nenhuma resposta concreta. Quem é o monstro de Florença? Quem é o culpado?
que você leu no final do jornal O ali? assassino ancora tra noi. O assassino ainda está entre nós. É muito legal. Olha, parabéns. A matéria é maravilhosa. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, o Lombardi? Foi o seguinte, lá, aquele primeiro crime em 68 que nós mostramos, aí o marido traído, ele primeiro assumiu o crime, mas depois a promotoria, não, mas ele assumiu, mas não foi ele. Por que ele pode ter assumido? Primeiro porque ele contou para a polícia que ela tinha outro amante fora aquele que morreu. E lá na frente a polícia descobriu que o irmão dele também era amante. Então só aqui eu já contei 3. O que morreu, o outro primeiro amante que foi preso depois solto por falta de provas e o irmão dele, que também ficava com a mulher dele. Então a mulher era ligeira. Sim, exatamente. De repente o cara, percebendo que ele tinha fama de homem traído, talvez ele tivesse assumido o crime só para, sabe, resgatar um pouquinho, entre aspas, a dignidade dele, tão perturbado que ele estava. Será que ele não pensou, vou falar que eu matei então para não me chamarem aqui de, sei lá, de manso? E as mortes, muitas delas eram praticadas porque não tinha motel naquela época, não tinha nada, o pessoal ia para as proximidades de uma fazenda, de uma lavoura, e ali que eles atacavam. A história é muito, muito interessante, muito interessante. Pois é, e aquela coisa que nós vamos continuar acompanhando, como o Balanço Geral faz nesses casos, principalmente quando eles são reabertos, porque a promotoria de lá disse o seguinte, olha, agora nós temos mais tecnologia para tentar encontrar. E se eles forem encontrar, nós vamos mostrar aqui. Mas me chamou muito a atenção aquele primeiro homem o traído, Lombardi. Eu acho que muitos telespectadores devem ter pensado também. O cara que assumiu que matou e depois a justiça mandou soltar porque a justiça chegou à conclusão que não foi ele. E que a polícia descobriu que a mulher dele tinha outros amantes, inclusive o próprio cunhado. É por isso que, como ela tinha outros relacionamentos, eles acharam que não. Mas é uma estranho, situação né? muito